Bom dia, estamos iniciando mais um episódio do ImaCast. Eu sou a Camila, do time de marketing aqui da Ima, e eu tô com a Gabriela Alves e a Larissa Vicalvi, também do time de marketing. E hoje a gente vai falar das 6 tendências de marketing para 2023. Bom, meninas, assim, de cara eu já falo pra vocês uma primeira tendência, que é a do marketing de influência, que é o marketing de influenciadores. Por quê, né? Hoje a gente vive uma era que as pessoas compram de quem elas confiam, de quem elas gostam, de quem elas têm conexão. Não de alguém que é uma super celebridade que tá ali oferecendo um produto. Sim. Que a gente sabe que, na verdade, não faz parte do dia a dia dela. Eu acho que é muito mais fácil você se identificar com uma pessoa que não seja uma super estrela nas redes sociais do que, no caso, se identificar com uma pessoa mais simples, porque você enxerga que aquela pessoa ela vai ter um cotidiano parecido com o seu, que ela realmente vai usar aquele produto, aquele X tem uma conexão, né? Exatamente. E muitas vezes também, nas redes sociais, mostra, por exemplo, a gente vai comprar um produto de pele. E ali tem uma pessoa com a pele parecida com a sua. Então tem essa questão da identificação, essa questão da conexão, que muitas vezes não tem quando você vê a Xuxa ali na televisão mostrando o produto da Monange. Você sabe que ela não usa, Gisele de fato, com né? Pantene. Exato, a gente sabe que não usa, né? Sim. Sim. Então, assim, a gente tá vivendo, né? Eu não sei se vocês viram que o Instagram, ele tá liderando um movimento que chama Economia dos Criadores, que agora o nome não é mais influencer, é creator. Todo mundo agora virou criador de conteúdo. Sim. Então, eles estão priorizando quem faz isso, que é o quê? Essa economia dos criadores. É eu ter a minha própria audiência como uma comunidade engajada, criar minha própria economia, lançar, por exemplo, um produto e me sustentar por esses meus seguidores. Um exemplo para ficar mais fácil, quem fez isso? Kylie Jenner, com a linha de maquiagem dela. Ela lançou, em algumas horas, vendeu tudo, e ela não fez propaganda em TV, não fez nada, só foi tudo pelo Instagram, com o público dela. Essa questão do público é extremamente importante, né? E hoje em dia a gente tem um outro tipo de marketing também que funciona muito, tanto para os estabelecimentos físicos quanto para os digitais já, que é o marketing espontâneo. Então, é o usuário criando conteúdo para aquela marca. Então, a gente tem, por exemplo, um exemplo clássico, grande, que todo mundo conhece, que é o Starbucks. Então, todo mundo sabe que ali ele vai ter um atendimento personalizado, que ali ele vai ter o nomezinho escrito no copo, que aquilo vai fazer Uma mágica. É uma mágica, é um envolvimento que traz com que o cliente tenha vontade de pegar o celular e falar assim, nossa, esse ambiente é instagramável, olha o copo que eu recebi, escreveu o meu nome. Então, acho que isso avança qualquer geração. Eu acho que a gente está numa geração experiência. É uma geração que tanto os jovens quanto os mais velhos, eles têm muita admiração e tem muito envolvimento, conexão com marcas que proporcionam um atendimento personalizado. Acho que isso é fundamental nos dias atuais também, já como uma segunda tendência para 2023, que já segue há alguns anos e acho que esse ano não vai ser diferente. Uma coisa muito interessante é que o que vai estar em alta são os nano e micro influenciadores, né? Às vezes a gente pensa, vai estar em alta os super influenciadores com mais de 1 milhão de seguidores. E não, porque os influencers menores, eles têm um alto grau de engajamento, né? Para vocês terem ideia, numa pesquisa recente, mostra que a entrega do conteúdo de um micro e de um nano influenciador é de 33% em relação ao mega influencer de 1 milhão de seguidores, que é só 10% a entrega. Pra vocês entenderem, né? Vocês, eu acho que sabem, mas quem for assistir, os nano e micro são aqueles de 1.000 a 10.000 seguidores. Sim. Então, assim, são pessoas, gente como a gente, que tem o maior grau de influência e engajamento. Sim. A gente vê isso no dia a dia, quando você vai comprar um produto, principalmente no Instagram, que hoje em dia, tudo que a gente vai comprar, a gente pesquisa quem usou, pesquisa se tem Instagram, e eu foco mais nessa questão dos micro e dos nano influenciadores. Sim, o que eu percebo, né, e as pesquisas também mostram, é que não importa o número de seguidores, né? O que importa é se gerou uma identificação ou não com a pessoa. E o engajamento com o público, né? Exatamente. Que é a questão até que eu tinha comentado anteriormente. Se você vê uma pessoa com a pele parecida com a sua, com um tom de pele, com, sei lá, uma pele acneica. Tem gente, na televisão a gente não vê mulheres com a pele acneica mostrando ali a todo ponto.
ponto. E aí você, lá na sua casa, com a pele cheia de acne e tal, procurando um produto que consiga te servir, né, te atender nesse sentido, você vai se identificar com micro-influenciador. Não vai ser com as grandes celebridades e tudo mais. Então, é extremamente importante essa relação que tem do influenciador com o engajamento com o público, né? Acho que isso é fundamental. E a forma como ele mostra, despretensioso. Por exemplo, eu tô no meu dia a dia e eu tô usando aquele shampoo de repente e eu tô ali mostrando. Sim. Então não é uma coisa forçada, eu tô aqui mostrando a publi, né? Sim. É uma coisa muito natural mesmo. Não, e as publicidades criativas, elas também têm um pontinho diferenciado, né? Uma coisa a gente vê assim, gente, vim aqui falar de produto XYZ. Você já não tem a conexão. Não, agora você vai e pega certeza. de um viés criativo, você vai e identifica uma coisa que consegue unir ali a pessoa. Parece consegue ter aquela gancho. dica de amiga, né? Exato, esse é o ponto. Hoje em dia eu vejo muito isso nos micros e nanos influenciadores, que eles bolam toda uma estratégia para gravar uma publicidade. Então não sim. é só ir ali e falar, gente, eu indico isso. Ele te conquista, ele personaliza toda aquela questão de se envolver com o público dele. É muito legal isso. Sim. Eu acho Outra, né? engraçado não, mas isso é uma coisa que eu vi. A Deolane fazendo uma publicidade de produto de pele, né? E aí ela passa ela lavando o rosto com o produto e ela de maquiagem, assim, a pele totalmente perfeita e usando o produto, passando maquiagem, tentando passar uma questão, vamos dizer, de tranquilidade, suavidade, porque é sabonete de pele. E não conseguiu nada, literalmente nada. Ela foi muito julgada na internet pelo que ela fez, e o que realmente é verdade, porque ela passa uma imagem de perfeição, vamos dizer, não de passa a pele realidade perfeita, para as não passa uma pessoas. realidade. E o que as pessoas então. mais querem hoje em dia é a realidade. Exato. Elas Com gostam de se certeza. identificar com a realidade, porque a gente vem de uma era do Instagram que tudo é muito perfeito, né? Então você se identifica muito, você Muito se prende filtro, muito é muito àquela Photoshop, vida. é Exato. tudo, né? Então, quanto mais você vê pessoas mostrando as suas imperfeições, né, mais você se identifica. Tanto é que, aí eu entrando e emendando nesse assunto, a Be Real, que foi lançada justamente pra quebrar isso, né? Exato. Pra ser real Sim. mesmo, você mostrar os momentos reais. Pra contrapor o Instagram, né? Que é muito filtro, muito instagramável, tudo é exagerado, bolo caindo, exagerado, mulher linda, maravilhosa. Sim. Tudo E é o ponto muito... do Be Real, né, é que além de não ter filtro, né, ele é espontâneo. Então ele aparece, Sim. sei lá, 2h hoje, amanhã vai aparecer 9h pra você ir lá tirar uma foto que mostra tanto o seu lado quanto o outro lado, né? Então são as Sim. duas câmeras. É o que você está vendo e o que, né, tipo, e a sua imagem. E o Instagram já tá pegando também essas tendências, Sim, né? E sim. trouxe também pra rede social Sim. esse ponto. Uma outra tendência para 2023, que ela já vem de 2022, 2021, são os vídeos curtos, né? Então a gente tenta encaixar naquele vídeo curto que ele tenha qualidade e que ele seja atrativo, porque as pessoas elas não querem mais ficar presas a vídeos muito longos. Então, com aquele vídeo curto, às vezes a gente até consegue chamar ela para um vídeo mais longo, Sim. porém é só a partir do curto que a gente consegue trazer esse público. Antes a gente tinha o YouTube como uma grande fonte de vídeo, Sim. vídeos longos, e você conseguia chamar esse público, mas isso mudou totalmente nos últimos anos, principalmente com o TikTok, com o Instagram. E você vê que hoje todas as redes sociais, elas se adaptaram a isso. Então, a gente vê o YouTube fazendo Shorts. Sim. Então, São o vídeo Facebook curtinhos também, também, né? tem, Também. juntamente com o Instagram, e o TikTok, que é a explosão de tudo isso. Então, eu acho isso muito legal e eu acho que é um link muito bom para pro vídeo longo, porque às vezes a gente precisa passar uma informação maior, um conteúdo maior, e a gente consegue Mais chamar... denso, né? Exatamente. Não, e às vezes a pessoa, por exemplo, eu adorei seu conteúdo, vi esse seu vídeo curto. E, o que mais Isso. que ela tem pra me falar, né? Exatamente. Será que Gera essa curiosidade. Então, você puxa ela pra um canal mais profundo, digamos, que é uma Exatamente. TV digital, que é o YouTube, A né? gente gera essa curiosidade na pessoa. E aí, a partir daquele vídeo, ela vai procurar saber de você. Não é mais igual antes, que
a gente tinha Já um ia canal direto no na YouTube, fonte, a né? gente ia direto na fonte no Exato. canal do YouTube, ver os vídeos. Hoje em dia é totalmente diferente. Apesar que os vídeos longos, hoje em dia, o podcast, né? É um ótimo exemplo, É um ótimo inclusive. exemplo. Acho que é o exemplo É o do exemplo, momento. não é? Porque o podcast a gente consegue consumir esse conteúdo em vários momentos do nosso dia. Então, eu tô ali limpando a casa, eu tô fazendo isso, você coloca o fone de ouvido, você nem precisa estar olhando o vídeo. Não, eu já fiquei 4 horas ouvindo um podcast. Exato. Juro. Exatamente. Quando é um assunto bom, a gente fica. Sim. Eu acho que assim, o vídeo longo, né, por outro lado, ele tá fazendo muito sucesso porque essa era de vídeo curto também, as pessoas cansam e elas, quando elas querem saber de um assunto, elas querem se aprofundar e elas ficam, né, se elas Sim. gostam do teu conteúdo. Exatamente. E uma coisa, né, o que a gente vê muito e que vamos fazer no nosso Instagram, inclusive, e a gente, né, vê isso como uma tendência, que são os nuggets, né? Que nada mais são do que cortes de um vídeo mais longo que vai pro Instagram com esse intuito que a Lari comentou, de Sim. chamar o público para assistir o vídeo na íntegra. Então você vai e coloca uma parte bem espontânea, uma coisa que tá, né, bem criativa, que chama atenção e puxa. Claro que a gente tem que tomar certos cuidados para não cortar a fala de uma maneira que fique, né, que possa sair tendenciosa, que possa sair ali do contexto. Acho que isso é um ponto importante de se dizer, Sim. né, que a gente precisa tomar um certo cuidado, mas que é importante a gente ter isso como tendência também, que a gente percebe Sim. que o conteúdo denso, ele tem seu lugar, ele tem seu valor, como podcast transformado ali, que você consegue colocar no fone de ouvido e realizar outras atividades como otimização do seu dia a dia, é fundamental, isso a gente, né, nem se discute. Mas trazer essa questão dos nuggets, né, desses cortes de forma inteligente, né, de forma correta, digamos assim, Sim. traz uma questão muito Isso importante. é uma estratégia de transmídia, quando você coloca vários conteúdos, mesmo conteúdo em várias mídias diferentes, e você Sim. vai agregando na experiência ali do usuário que tá, do seu cliente, ouvinte, né, da Sim. audiência que tá te acompanhando. Os cortes dos podcasts, eles te prendem, né? Você vê, Sim. assim, 40 segundos de uma pessoa falando e você quer ver tudo. Então você vai lá, procura o canal e é isso que chama, né? Eu acho que Gera curiosidade. Quando eu vejo um corte, eu quero ver o podcast inteiro. É sempre Exatamente. assim. Fora, assim, esses cortes de podcast inspiracional, motivacional, né? Você vê ela falando de um jeito que te toca. E tem também, né, a questão de você compartilhar esses nuggets. Exatamente. Então você compartilha pra outra pessoa porque aquele momento, né, nossa, que legal e tal. Às vezes, assim, você não vai consumir naquele momento, mas você vai salvar pra ver depois. Isso, você vai enviar pra muito algum isso. amigo. Porque às vezes na hora ali a gente não tem, Sim. sei lá, 1 hora pra se dedicar e assistir um conteúdo complexo. Mas você salva ali e depois você vai assistir, depois você vai procurar. Sim. O vídeo curto, eu acho que ele tem muito disso, né? De você ficar salvando. Porque se eu pego Sim. o meu Instagram aqui, eu vou abrir a pasta de salvo. Eu também. Muito tanto salvo. vídeos no curto de podcast, isso, Dica, aquilo. né, também. Então, eu salvo muito. é exatamente por isso que ele tá tão em alta. E em 2023 ele vai continuar muito em alta. Gente, falando de uma outra super tendência também, que tem link com os influencers, tem link com as redes sociais de nicho também, são as comunidades, né? Às vezes a gente pensa, comunidade, que coisa antiga, né? Do Orkut. É nem da época das duas aqui. Não, eu ainda peguei um pouco. Eu não posso dizer o Mas mesmo. elas vão voltar esse ano, gente, com tudo, né? E o engraçado que eu tava vendo, as pesquisas, tem uma jornalista da USP que ela fala que essa questão das comunidades, ela herdou da pandemia, né? Porque na pandemia as pessoas, elas queriam estar próximas, ter conforto, segurança, estar junto dos seus. Então isso trouxe e tá até agora as pessoas querendo estar em comunidades na internet, digamos assim. Então, isso linka com as redes sociais de nicho, que também vão ser uma outra super tendência para 2023, né? Que as pessoas vão querer migrar, vão sair dos grandes players, né? Não sair, mas elas vão estar em outros lugares que produzem conteúdos para elas, mais parecido com elas, né? Que o Instagram, o Facebook, ele é para todo mundo. E essas redes sociais de nicho, elas vão conversar com essas pessoas que querem estar próximas ali dos interesses que elas querem, né? Atividades, enfim. E com as marcas também não é diferente, né? Então, as empresas estão fazendo isso, estão aderindo a essa estratégia de comunidades. Então, é uma outra super tendência aí. Eu acho muito legal.
Você lembra na hora do Orkut Sim, falar de sim. comunidade, né? Não, Eu amo chocolate. Eu lembro das que eu participava Não também. é? Não, e além disso, né, também tem algumas comunidades que eu mesma participo, até, assim, eu falo que o Facebook, ele só não morreu pra mim por conta dessas comunidades que eu participo hoje em dia. Porque, né, eu já me inscrevi em alguns cursos, sigo fazendo alguns cursos que tem as comunidades muito ativas no Que Facebook. são os grupos, né? Já São tem aqueles no grupos. Facebook. Exato. Então, essa questão de poder trocar a experiência. Olha, eu tô assistindo tal aula, eu tive uma dúvida. Ou, por exemplo, como que eu consigo fazer tal coisa com o que eu assisti, né, da aula. Então, isso eu acho que é muito legal. E essa troca, ela traz a proximidade que as redes sociais, por vezes, não conseguem, né, trazer. Com certeza. Não, e assim, com tanta dopamina, estímulo, né, que a gente tem visto nas redes sociais, que é super, hiper digitalizado hoje em dia que a gente vive, essas redes sociais de nicho, as comunidades, elas vão estar muito em alta, né, porque as pessoas, elas vão consumir o que tem uma carga de propósito para elas, o que Sim. conversa com elas, né. Com Então, a nossa certeza. atenção vai ficar cada vez mais seletiva também, a gente vai querer consumir só aquilo que tem propósito pra gente mesmo, então isso... Que é o que o pessoal fala das bolhas, né? É. Você vai estar... cada vez mais estaremos dentro das uma próprias bolha. bolhas, dos nossos nichos, o que nos interessa ali no Exato. influenciador. Por isso que, né, essa questão do micro-influenciador também é tão grande, porque é essa questão de conexão, né? De estar dentro da Exatamente. própria bolha. Vocês veem que tudo vai se interligando, o Com micro-influenciador, certeza. a comunidade e as redes de nicho, tudo meio E é interligado, tudo uma né? coisa só. Uma coisa só. Sim. E uma coisa que é legal, né, a gente vê também, é essa questão de unir o humano com a tecnologia. Então, a gente estava falando muito, né, dessa questão de comunidade, de interação e tudo mais. E hoje em dia não dá pra gente pensar numa automatização, né, que a gente tá falando... porque hoje em dia, de acordo com a demanda, né, a gente vai precisar que a tecnologia entre para fazer alguma coisa. Não tem mais mão para fazer tudo. Então, por exemplo, os atendimentos por meio de chatbot é uma tendência gigante Enorme. nesse ano. Isso daí, com Porque certeza. ele consegue unir a tecnologia, que a gente precisa e que é uma das nossas maiores aliadas, né, nos dias atuais, com a personalização, com o atendimento um pouco mais humano. Sim. Então, ninguém mais aguenta ter uma resposta padrão. Ou chegar ali no Exatamente. Instagram, seguir uma pessoa e receber uma mensagem aleatória de boas-vindas. Ninguém mais gosta disso. Você vai Exato. pegando ranço, né? Como a gente Exatamente, fala. mensagem padronizada, gente, Não já adianta, já Sim, foi, sim. exato. Se eu recebo, eu já nem quero mais saber do Instagram, de nada que me mandou mensagem É o que mais a personalizada. gente vê, né? E assim, isso que ela falou é interessante porque a gente vê os chatbots cada vez mais humanizados, né? Isso. Falando Sim. com a gente. E adaptado à nossa necessidade, né? Então, você vai ali, você vai, por exemplo, dentro de um site, você precisa tirar uma dúvida. Ele vai, ou, por exemplo, vai te encaminhar pro WhatsApp, né? Business. É algo que realmente ajuda, né? Porque antes ele não ajudava. Exato. No começo, o Sim. chatbot, ele mais atrapalhava ele mais e deixava a atrapalhava gente com do que raiva. ajudava. Exato. Então, agora, essa questão da personalização, essa questão da humanização, ela vem forte junto com a tecnologia. Porque a gente entendeu que só tecnologia robotizada, sei lá o que, não funciona, né? A gente não tem essa questão e cada vez mais a gente sente essa necessidade de ter algo personalizado, algo pronto para atender as nossas necessidades prontamente ali, né? E uma outra coisa, né, que a gente agora falando de chatbot, de tecnologia e tudo mais, tem a inteligência artificial, né? Bombou há pouco tempo o ChatGPT tá super em alta, né? O ChatGPT, ele entrou como, né, uma nova ferramenta e que também vai participar do nosso dia a dia, né? A gente não pode negar que essas tecnologias, elas precisam entrar, né, e conseguem nos auxiliar ali no dia a dia, claro, e aí a gente volta para essa questão de que só a tecnologia não funciona, tem que ter o humano Eu ia ali. comentar humano, isso, tem porque que as ter. pessoas pensam, ai, mas meu Deus, eu vou perder o emprego. Eu já vi gente, né, na internet falando isso. Ah, agora o ChatGPT vai roubar o emprego, ninguém vai mais precisar trabalhar. Não, né, é uma coisa Não. que é pra ser aliado Pra nosso. aliar, é pra Exato. ajudar. Tem muitos erros ainda, né? Tá muito no Muito, início, então tá em período de teste. Por vezes cai a plataforma ali, né? A ferramenta que você não consegue usar. Então, assim, é isso. É o humano unido com a tecnologia que a gente vai conseguir chegar em lugares muito legais, que a gente vai conseguir alcançar trabalhos e resultados muito incríveis. Mas a gente tem que ter essa união de forma, né? Com parcimônia ali pra Tudo, gente né? conseguir. Tudo tem que ser um equilíbrio. A tecnologia, Exato. ela pode ser ótima e também não ser. Então, a gente tem que ter um equilíbrio. Exato. Exato.
É uma tendência, né, para 2023 também os conteúdos imersivos, interativos. Então, a gente junta basicamente tudo o que a gente está falando aqui, a gente já consegue meio que saber separar o que é imersivo, o que é interativo. É muito legal essa questão de quiz, de jogos que a gente faz. A gente gamificação, né? No Exatamente. metaverso também. Tudo isso a gente Metaverso, cria uma é. interação muito grande com o cliente, seja com a pessoa que você quer atingir. Então, a gente vê muito isso em grandes empresas, criando quiz, jogos, a gamificação, no caso que você Sim. comentou. É isso da gamificação, só abrindo um parênteses, que eu vejo que dá muito certo, é porque as pessoas gostam, né, de competir, de fazer parte de Isso. algo, ter um objetivo ali, então aquilo engaja demais com ela, né? Exatamente. Aí você entra na Shein, na Shopee, no Mercado Exato. Livre, sempre tem um Sim. joguinho Sempre pra tem alguma você ganhar coisa. 20% de desconto, R$10 na primeira E aí compra. você vai no jogo. Isso chama demais o cliente, chama demais certeza. a pessoa. E uma questão, né, desses conteúdos imersivos que a gente estava falando, foi a experiência... Esse, pra mim, é o maior exemplo, né, do metaverso ali, de um conteúdo imersivo que foi a compra, né, de produtos dentro do espaço metaverso. Então, não sei se vocês conhecem a Bianca Andrade, Rosa. famosa Boca Rosa, exato, que ela fez e lançou uma coleção inteira dentro de um ambiente do metaverso. Então, o cliente entrava ali no site, ele conseguia, né, no site, né, nesse ambiente virtual, né, do metaverso, e ele tinha ali um avatar interagindo com ele tinha como comprar ali, e foi toda uma questão que, né, Bombou Para o e que Brasil, chamou, né? exato, e que chamou muita atenção em Exatamente. 2022 e que eu não tenho dúvidas que vai continuar nesse ano O também. metaverso, certeza. Com E assim, certeza. a Nike, né, Ferrari, já vendendo também os produtos. As Isso. marcas estão entrando, a gente fica Se pensando, adaptando, meu né? Deus, como isso, né? A Porque Boca- pra gente é algo tão distante. A Boca Rosa, ela é querendo ou não, um grande exemplo no marketing, porque ela acompanha a tendência, né? Sim, Então, lançou isso do metaverso, ela já tava lá com os produtos foi uma das dela. primeiras, inclusive, Foi uma das né? primeiras. Se não a primeira ali Sim. no âmbito de beleza, Eu acho que é a que primeira. das blogueiras, influencers, acho que só ela mesmo que eu ouvi falar que fez isso. Assim no como, Brasil. como planejamento, né? Que no início ela foi muito julgada porque ela tinha o planejamento Dos até stories. dos stories do filho. Porém, foi uma coisa que ajudou todo mundo depois disso. Basicamente, depois disso, você via todo mundo fazendo um planejamento parecido com o dela. Sim. É que, na verdade, isso daí também tem né? Eu não sei se eu posso falar essa palavra, né? Que é um quesinho de hipocrisia, porque todo mundo faz o planejamento. Exatamente. Ela só mostrou Ela o só dela. mostrou. Né? Não, e era uma coisa que todo mundo julgava muito, né? Eu acho que ela entrou num lugar, assim, de... Claro, ela foi julgada, mas ela entrou num lugar de mostrar que, assim, é isso mesmo. A gente Sim. planeja e é por isso que tem todos esses resultados, E por né? isso que dá certo, Exatamente. né? Exatamente, esse é o ponto. Então, a gente tem que normalizar o Exato. marketing, né? A gente tá falando Claro. de tantas ferramentas e tantas novidades, tendências, mas é justamente isso, é o planejamento, é a construção de um Exato. calendário editorial, de um planejamento de stories, que vai levar a ter grandes resultados. Exatamente. Né? Eu vejo ela como um bom exemplo de, apesar dela não ser mais uma micro e uma nano influenciadora, ela já é gigante. porque ela já Ela é uma foi, mega ela já influenciadora. é uma é. mega influenciadora, mas você se identifica Sim. com ela passando a maquiagem, porque ela pega as maquiagens dela e ela vai com a cara limpa no Com a cara no limpa. stories, Esse e ela exato. passa a maquiagem dela. Exato. Então, E ela- sem filtro, né? Sem filtro. Eu vejo E muito vende, esses tutoriaizinhos assim. Exatamente. Então, e se ela não vai usar uma maquiagem dela, ela mostra qual é. Exato. Ela mostra Que legal. e usa no dia a dia. Então, eu acho que ela cria essa conexão com o Total, ambiente. total. Ela conseguiu levar isso, além dela ser uma nano micro-influenciadora, conforme ela foi subindo ali na carreira dela de influencer, né? Se tornando o que ela é hoje, ela conseguiu levar o público junto com ela, sem perder a essência dela. Sim. Então esse foi mais um ImaCast. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, comenta, compartilha e ajuda o canal da Ima a crescer aqui. Com certeza. Um beijo, gente. Obrigada Beijo, pela audiência. tchau.